Olá, é muito bom ter você aqui para mais uma palestra incrível do primeiro Congresso Internacional Online de Coaching da ICI. Hoje a palestra é sobre o tema neuroaplicativos. Provavelmente você está muito curioso ou curiosa para saber mais profundamente sobre esse tema, né? Eu também. Fique aqui comigo. Prepare-se, pegue papel e caneta, garanta total atenção, que vai começar agora a palestra Neuroaplicativos, com Walter Hermann Kert. E talvez você esteja se perguntando, quem é o Walter Hermann? Quem ainda não o conhece, ele é bem conhecido, uma pessoa muito importante no Brasil, para programação neurolinguística, para o coaching, panorama neurosocial, constelações, alguém que, inclusive, é comprometido com níveis altos de qualidade para qualificar pessoas nessas áreas. Vamos falar um pouquinho do currículo dele? Ele é designer de treinamentos comportamentais, é coach, treinador de competências mentais e emocionais, palestrante e escritor, e, além de tudo, editor de muitos livros. E é especializado em aprendizagem acelerada. Bom, é um prazer a gente estar aqui com o Walter Hermann hoje. Walter, muito obrigado por ter aceitado, né, o convite de participar desse primeiro Congresso Internacional Online de Coach SI. É uma honra ter você conosco. E eu entrego a você agora a atenção da audiência. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, Maurício. É também para mim um grande prazer e uma honra também ter você como meu apresentador. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu gostaria de dizer a você que está assistindo essa palestra que eu espero que seja uma conversa bastante interessante, onde a gente possa compartilhar, onde eu possa compartilhar um pouco da minha experiência ao longo de todos esses anos em processos de aprendizagem. Eu quero, em primeiro lugar, aliás, em segundo lugar, agradecer também ao convite da ICI, International Coaching Institutes, para participar desse primeiro congresso online internacional de coaching. E eu vou dar o meu melhor nesses minutos que nós estaremos juntos, você e eu. Eu vou compartilhar com você alguns slides que eu construí para poder expressar melhor essa palestra. Então, nós vamos adiante. Conforme você está vendo aqui, eu estou, na verdade, falando de enriquecimento de inteligências. E esse conceito vai ficar ainda mais claro ao longo da nossa palestra. Eu vou começar com uma rápida apresentação. E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Era essa a função desse slide. E esse é um dos meus heróis, a turma do Ursinho Pooh. Então, do que se trata a nossa palestra? O que é que eu estou falando? Vai ser uma palestra motivacional de sensibilização sobre a importância do coaching nos processos de aprendizagem pessoais e corporativos. E por que eu estou dando essa palestra? Na verdade, é um ideal meu, é um propósito meu. Eu gostaria de contribuir, não só com essa palestra, mas com todo o meu trabalho, para a redução do grau de sofrimento humano, disponibilizando recursos, conforme você está vendo nesse slide, para a construção do conhecimento, o enriquecimento e o desenvolvimento de inteligências e o acesso à sabedoria interior. Como eu vou fazer isso? Difundindo, ou melhor, como eu faço isso? Difundindo conhecimentos sobre recursos efetivos de enriquecimento de inteligências. Para falar sobre o tema de inteligência, eu primeiro preciso explicar o que são as classes epistemológicas do conhecimento. Aí vai fazer mais sentido o que eu estou explicando. Quando nós pensamos no universo em que nós estamos inseridos, de estímulos, nós estamos o tempo inteiro recolhendo dados. Estímulos são dados e nós recebemos bilhões a cada segundo. De muitos e muitos estímulos, nós extraímos algumas informações. Informações é aquilo que nós selecionamos de tantos estímulos, dentre os quais nós estamos imersos. De muitas informações, nós extraímos o suco, o sumo das informações
que é chamado de conhecimento. O conhecimento já são informações processadas. São aquelas informações que são úteis, organizadas de acordo com as nossas necessidades. A partir de muito conhecimento, nós temos acesso àquilo que nós chamamos de inteligência. Note que a cada novo degrau da nossa hierarquia do conhecimento, nós estamos reduzindo a quantidade e aumentando a qualidade. E é claro que depois de muita inteligência e muita experiência, nós chegamos àquilo que pode ser chamado de sabedoria. Isso é muito importante para entender o contexto em que eu vou dar essa palestra. Enfim, nós estamos falando de depuração de dados até o universo da sabedoria. Primeiro da inteligência, depois da sabedoria. E a finalidade de tudo isso, o propósito de a gente desenvolver a inteligência é obter um maior retorno sobre investimento de tempo, de dinheiro, de recursos financeiros e de esforço, de boa vontade. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar um slide que é considerado informação real da Metrics Global. Cada dólar, isso é uma pesquisa norte-americana e a fonte está aqui embaixo nesse slide. Cada dólar investido em coaching, em desenvolvimento de profissionais nas organizações, tem um retorno sobre investimento da ordem de 5,29 dólares. A gente está falando num retorno sobre investimento de mais de 400%. Isso parece interessante. Agora eu vou dar uma pequena contextualização para essa palestra, para você poder entender o que eu chamo de neuroaplicativos, de onde eles vêm na minha experiência. E para isso nós temos uma pergunta norteadora, para que você entenda isso melhor. Como é possível que pessoas muito inteligentes tenham baixo desempenho em algumas disciplinas? Como é possível que Einstein tenha sido um mau aluno em algumas disciplinas? É isso que eu pretendo explicar na nossa palestra. Para poder responder a essa pergunta, nós precisamos conhecer algumas distinções importantes. E a primeira delas é entre ensino e aprendizagem. Para ilustrar essa distinção, eu gostaria de usar uma pequena anedota. Um jornalista, entrevistando um grande CEO de uma multinacional, lhe faz a seguinte pergunta: qual é o segredo do seu sucesso? E ele responde: apenas 2 palavras. O jornalista pergunta quais são, e ele responde: boas decisões. O jornalista prossegue e pergunta: mas como você toma decisões acertadas? E mais uma vez o CEO responde: uma única palavra. O jornalista lhe pergunta qual é, e ele responde: experiência. Não satisfeito, o jornalista prossegue e lhe pergunta: mas de onde vem a experiência? E o grande líder lhe responde: 2 palavras. Mais uma vez o jornalista lhe pergunta e finalmente ele responde: más decisões. Quando a gente está tratando de aprendizado, a gente está tratando da experimentação do mundo, que é diferente da aula que nós temos na faculdade sobre técnicas de liderança. O que eu estou falando é sobre processos de aprendizagem, antes mesmo dos processos de educação ou ensino. A aprendizagem nos proporciona maturidade e a maturidade nos traz a excelência. Nos processos de aprendizagem corporativa, eu vou fazer aqui uma citação que eu considero bastante valiosa. A essência do ato de aprender é a descoberta através da brincadeira. Essa é uma citação de grandes pensadores do mundo sobre processos de aprendizagem. E eu não estou falando de professores, eu estou falando de pesquisadores do MIT, entre outros, Tavistock Institute, e vários autores
que concebem a aprendizagem de adultos e a aprendizagem corporativa também. No livro onde foi citada essa frase anterior, o autor, Ari de Hees, faz o seguinte comentário, isso é a opinião dele: as semelhanças entre salas de aula, crianças e empresas são impressionantes. Mais adiante, defendendo a tese que ele propõe no livro, ele diz: as empresas são seres vivos, das quais as pessoas são as células. Em seguida, vocês veem aí a citação da fonte, que eu considero muito interessante esse livro. Outra distinção muito importante para a gente compreender o que é essa palestra é entre educação e terapia. No paradigma terapêutico, eu costumo falar que nós estamos dentro do contexto de um modelo adaptativo. Se vocês pegam, conforme eu mostrei no slide anterior, um copo de água suja, a pergunta é: como nós obtemos água limpa desse copo? E a resposta é: no paradigma adaptativo, no modelo adaptativo, nós criamos um complexo processo de filtragem para retirar as impurezas. Tudo que a gente conhece sobre terapia está baseado nesse paradigma. Olhar para o passado e resolver as pendências. Quando nós estamos falando dos processos educacionais, que é o paradigma do coaching, os processos de aprendizagem predominantemente, nós estamos falando de um modelo generativo. No copo de água suja, nós inserimos água limpa, que se mistura com a água suja, transborda o copo até alcançar o grau de pureza desejado. É sobre isso também a nossa palestra. Uma breve história de como eu cheguei a esses conceitos que eu estou propondo para você nesta palestra. Então, no início da década de 80, eu estava cursando a faculdade e eu era um instrutor de tênis. Eu era atleta e apaixonado por esse esporte. Em 1985, eu comecei a praticar Tai Chi. E isso foi uma experiência muito transformadora para mim. Além de nós sermos ensinados, ele só acontece quando nós aprendemos, quando nós exploramos e nos dedicamos a ele. No final da década de 80, com uma síntese da minha experiência com o tênis, com o ensino de tênis e com o Tai Chi, eu criei um método de ensino, um método de aprendizagem de tênis. E a ele eu batizei de Herman's Like Tennis. Como o meu negócio cresceu, eu fui em busca de competências de gestão no Sebrae. Naquela época o Sebrae estava começando. Primeiro ele começou com a letra C, Sebrae com C, e rapidamente se transformou em Sebrae com S. Eu estava em busca de mais recursos e competências de gestão. Em 94, eu participei da primeira turma do Empretec, onde eu aprendi a ser empreendedor tecnicamente, porque eu já estava na tentativa e erro há alguns anos. E ainda em 94, a partir de todas essas experiências, e olhando para a necessidade do tênis ser melhor trabalhado para jovens e para crianças, eu criei um modelo de torneio que não era só competitivo, ele tinha um foco educacional, as pessoas aprenderem através da competição e não apenas serem testadas em competição. Em 95, eu transformei tudo o que eu fazia na quadra de tênis num outdoor training para executivos, desenvolverem competências de ensino. Afinal de contas, todo líder é, em última instância, também um instrutor em algumas ocasiões. Só que nem sempre os líderes sabem ensinar ou transferir o seu conhecimento. Para isso servia esse outdoor training. As pessoas iam passar por um aprendizado complexo, no qual elas aprendiam como analisar os processos de aprendizagem complexos, de modo que elas fossem capazes de estruturar o discurso para comunicar melhor como se aprendem as coisas. Em 96, eu virei diretor da Associação
dos empretecos de São Paulo, dos empreendedores de São Paulo. E ainda em 96, eu construí o treinamento que eu dou, que é o mais conhecido, que é de desbloqueio para quem aprendia idiomas, para quem tinha dificuldades de aprender idioma. De toda essa experiência que eu tinha acumulado, nos anos de 1996 e 1997, eu escutei duas histórias que mudaram a minha vida. E eu vou contar para vocês como eu dei os próximos passos a partir de então. Eu era empreendedor e era diretor da Associação dos Empreendedores de São Paulo. E os meus amigos todos sabiam o que eu fazia. E certo dia eles me recomendaram que eu lesse uma reportagem de um dos exemplares da revista Exame, que foi best-seller. Eu assinava a revista e nem tinha visto, porque eu estava tão congestionado de trabalho. Eu tive que planejar, botar na agenda um dia para sentar e ler aquela reportagem. Na verdade, foi a primeira de uma série de reportagens sobre marketing pessoal, em que o Tom Peters, aquele famoso palestrante internacional, compartilhava a sua experiência de como seriam as empresas no futuro, muito baseadas na imagem das pessoas. Era uma reportagem de capa e, portanto, uma matéria longa. Eu tinha um compromisso depois dessa leitura que eu tinha me proposto. Eu sentei para ler a revista, reportagem de capa, comecei a ler. Aos poucos eu comecei a notar que não tinha nada de novo. Eu já tinha assistido uma palestra do Tom Peters. E o que tinha na matéria era muito superficial. Eu comecei a ficar frustrado e comecei a ler cada vez mais rápido, com aquela leitura de escanear a informação para ver se tem algo de útil. Passou. Eu cheguei no final da reportagem e não vi aquele quadradinho mínimo que sinalizava o fim. E virei a página para tentar escanear, encontrar alguma coisa de útil, e eu não encontrei nada. Mas quando eu virei a página, eu percebi que ali começava uma nova matéria. Eu estava fechando a revista para ir para o meu compromisso, quando eu bati os olhos no título daquela matéria. Eu fiquei tão indignado que eu voltei a abrir a revista para ler aquele pequeno texto chamado Olho da Reportagem. E quando eu li aquele pequeno texto, eu fiquei ainda mais bravo. Eu achava um desrespeito uma revista como aquela publicar uma reportagem como essa que eu vou contar para vocês. Eu esqueci do meu compromisso. E li o primeiro, o segundo parágrafo e não parei mais. De fato, eu me atrasei para o meu compromisso. Era a história de um norte-americano brilhante, sujeito brilhante. Esse que vocês estão vendo aí na tela, Richard Burman. Ele tinha cursado Direito e Arquitetura ao mesmo tempo e foi o melhor aluno das duas turmas. Por ser o melhor aluno das duas turmas, quando ele terminou as faculdades, ele pôde escolher o emprego dele, porque choviam ofertas para ele de trabalho. E assim ele começou a carreira dele como executivo, como trainee de executivo de multinacional. Pouco mais de um ano depois desse primeiro emprego, ele estava muito frustrado. Porque apesar de ele ter mapeado muitos problemas e muitas contribuições que ele podia dar para a empresa, ele notava que a maior parte dos projetos dele ficavam na gaveta. Eram inovadores demais. Então, frustrado com esse reconhecimento profissional, ele acabou recebendo uma outra proposta de emprego numa outra empresa ainda maior, na qual ele recebia luvas, e ele não teve dúvida de mudar de empresa. Passado alguns poucos anos, ele não aguentava mais o jogo de poder. Era uma empresa muito grande, muito famosa, mas a estrutura política dessa empresa o desanimava. Ele ficou mais o tempo necessário para que ele tivesse os conhecimentos que ele precisava para sair dessa empresa.
saiu e montou uma consultoria. E foi vivendo os anos. Um relativo sucesso, nada muito especial. Ele ganhava o que ele precisava para viver, com projetos extremamente arrojados que nem sempre eram implementados. Nem sempre eram compreendidos, tamanha a sofisticação das ideias dele. Ou talvez o mundo não estivesse maduro para tudo isso. Enfim, em uma fase de menor prosperidade na vida, de um pouco de escassez, ele tinha pouco mais de 50 anos, ele começou a ter necessidade de buscar clientes. Os clientes já não vinham mais bater à sua porta. E nessa ocasião, próximo ao início do verão nos Estados Unidos, chegou um ano em que ele não tinha trabalho suficiente nem clientes. Ele pegou a agenda dele de todos os clientes que ele já tinha atendido, começou a procurar as pessoas e começou a ligar para essas pessoas. Aqueles que tinham poder para tomar decisões e contratá-lo estavam de férias. Estava no verão norte-americano, alta temporada. E as outras pessoas que o atendiam, que estavam em trabalho, que estavam trabalhando, não tinham autonomia para tomar tais decisões. Então ele ficou muito estressado com essa situação. Ele resolveu esfriar a cabeça. Fez uma malinha pequena, jogou no porta-mala do carro velho dele e saiu numa viagem sem destino pelo interior dos Estados Unidos para esfriar a cabeça, para relaxar um pouco, porque ele só ia conseguir trabalho a partir de agosto, provavelmente. Para fazer essa viagem, ele parou numa livraria e comprou um desses guias de viagem norte-americanos. E lá foi ele, sem destino. Volta e meia, ele parava o carro, ou ele estava numa refeição qualquer, ele aproveitava e olhava o guia em busca das informações que ele queria, dos melhores lugares para visitar, dos hotéis ou motéis em que ele podia passar a noite pagando menos, das opções de alimentação, tudo o que contém um guia de viagem. E todas as informações que ele buscava, ele sabia que estavam no guia. No entanto, nem sempre ele encontrava com facilidade. Vou dar um exemplo que ele deu na reportagem. Ele estava numa estrada, final de tarde, ele resolveu parar para procurar no guia um hotel barato no qual passar a noite. Afinal de contas, ele estava sem dinheiro. Quando ele viu o mapa, estavam os hotéis apenas com o nome. Quando ele pegava o nome do hotel, ele tinha que ir para uma outra lista, numa outra seção do guia, que tinha os hotéis organizados em ordem alfabética, para ele ver os preços. Quando ele tinha os preços, ele tinha que voltar para o mapa para ver se esse hotel estava mais perto, mais longe, e assim ele tinha que ficar cruzando informações no guia. De fato, elas estavam lá, mas elas não estavam disponíveis para utilização. Parte das informações que ele precisava, que estavam no guia, não estavam anotadas no índice. Então, às vezes, ele precisava procurar uma informação e ele tinha que folhear o guia até encontrar o que ele queria. Então, o que aconteceu? Da primeira à segunda folhada, ele começou a dobrar abinhas das páginas que ele considerava mais importantes, ou que ele imaginava que ele ia precisar, que ele ia utilizar daí a 1 ou 2 dias. Em 2 ou 3 consultas já tinha muitas páginas dobradas, então ele começou a dobrar páginas inteiras pela metade, as mais importantes. No passo seguinte, já tinha muitas folhas dobradas, ele começou a arrancar do guia as páginas mais significativas. Então ele parou numa cidadezinha, comprou uma tesourinha, um tubo de cola, uns clips e uma pastinha. E foi mexendo em tudo. Quando ele voltou de viagem, muito indignado com aquele guia, ele passou a mão no telefone e ligou para o editor daquele guia. E explicou todo o drama dele, muito bem argumentado. Aquela conversa de telefone lhe valeu uma entrevista com o dono dessa editora. Lá foi ele para a entrevista.
quando ele entrou na sala do sujeito, que a secretária abriu a porta, ele adentrou a sala e, quando chegou perto da mesa do sujeito, jogou o que restava do guia, aquele guia completamente arrebentado, em frangalhos, na mesa. O editor levou um susto com aquele guia fazendo barulho na mesa e já fechou o tempo, já ficou de mau humor. Nessa conversa, o Richard Burman falou que não tinha falado no telefone. Falou tudo o que tinha para falar. É claro que falou quase tudo, porque a entrevista terminou antes do horário previsto, com o editor desse guia botando o Richard Burman para fora e dizendo: se você acha que você é tão inteligente quanto você pensa, eu quero ver você fazer melhor. Bom, ele fez. Ele fez muito melhor. Richard Burman é um dos maiores arquitetos da informação vivos. Um inovador. Um sujeito que criou essa profissão. Ele é o maior especialista em elaboração de guias de informação, listas de informação e manuais técnicos. Você sabe o drama que é comprar um novo equipamento eletrônico qualquer e tentar fazê-lo funcionar lendo o manual? É quase impossível. É mais fácil dar o equipamento para um filho de 4, 5, 6 anos de idade, deixar a criança explorar e depois aprender com a criança o que é relevante. Mas quando Richard Burman põe a mão nesse manual, qualquer pessoa entende. Num dado momento da entrevista, a entrevistadora lhe pergunta, a jornalista lhe pergunta: eu ainda não entendi muito bem o que o senhor faz. Será que o senhor poderia me explicar um pouquinho melhor? Então o Richard Burman responde de uma forma muito sarcástica: eu vendo a minha burrice. Graças a ela eu fiquei milionário. Nas linhas seguintes, ele descreve do que se trata, ou melhor, a jornalista coloca isso. Ele diz que ele tem muita dificuldade de compreender a informação escrita. E por conta disso, ele tem que se dedicar muito a tentar compreendê-la, a estudar. Mas quando ele a compreende, ele é capaz de reorganizá-la e apresentá-la de uma forma inteligível para qualquer outro norte-americano tão burro quanto ele. Ficou milionário, porque onde ele põe a mão, as pessoas entendem o que está escrito, o que significa tudo aquilo. Quando eu li essa matéria, eu estava atrasado, mas eu tinha esquecido do meu compromisso. Eu quase não respirava direito e meu coração estava tremendamente acelerado. E ali eu me dei conta que eu tinha uma joia. Aquilo tinha dado um choque tão grande na minha cabeça e no meu coração que eu ainda não sabia o que significava. Mas pela primeira vez na minha vida eu me dei conta que o mundo não estava pronto. E que profissões acabam e profissões são criadas. E que naquele momento talvez a minha profissão ainda não existisse. Eu precisaria talvez contribuir para a criação dela. Eu fiquei tão entusiasmado com essa reportagem, isso faz 26 anos, que eu conto essa história até hoje, porque ela foi muito transformadora para mim. E um dia eu a contei no final de uma reunião da reunião de diretoria da Associação dos Empreendedores de São Paulo. Eu dei para eles a minha joia e o presidente da associação, que era meu amigo, me deu outra. Depois que eu contei a minha, todo entusiasmado, ele me contou a história de um outro norte-americano com uma bagagem, uma experiência muito curiosa. E esse outro norte-americano, ele no tempo de faculdade, para poder fazer a faculdade, ele trabalhava. E o trabalho dele era limpar os jardins das mansões de uma região nobre da cidade.
Ele não era o jardineiro. Na verdade, ele limpava os resíduos que o jardineiro deixava e o paisagista. E ele também limpava as folhas secas que iam se acumulando nos jardins. Com isso, ele ganhava o dinheiro que ele precisava para fazer a faculdade. Um belo dia, um desses clientes milionários chegou a ele com a seguinte proposta. Olha, eu tenho um barco lá na marina e o sujeito que limpa meu barco voltou para Costa Rica. Na semana que vem é feriado e eu combinei com alguns amigos de sair para pescar em alto mar. E o barco está sujo. Eu quero te propor para você fazer essa limpeza. Você aceita? O jovem disse, mas eu nunca fiz isso, eu não sei como funciona. E o homem disse, bom, eu vou com você, eu estou precisando disso. Eu vou com você até lá, te explico as coisas importantes, e quando você terminar o serviço, eu volto e avalio o que você fez. E o que não tiver como eu quero, como eu desejo, eu peço para você refazer e aí eu te explico melhor o que tem que ser feito. Você topa? O jovem, que era muito educado e muito disponível para aprender, aceitou o desafio. E lá foram eles um dia para a marina. O homem mostrou onde estavam os produtos de limpeza, ele mostrou que tinha que ser limpo e explicou mais ou menos como era feito o serviço, rapidamente. E foi embora cuidar do negócio dele. O jovem foi tentando fazer tudo o que ele tinha entendido a partir da experiência dele. Não só como uma pessoa que vivia sozinho, que tinha que cuidar da própria casa, como alguém que também limpava e cuidava dos jardins dessas mansões. 3 dias depois de começar o trabalho, o jovem voltou ao dono do barco, que na verdade não era um barquinho, era um tremendo de um iate, por isso levou tanto tempo o serviço. Voltou a ele e disse que tinha terminado o trabalho. E lá foi ele, junto com o dono do iate, para avaliar o trabalho. O sujeito não acreditou, o milionário não acreditou, porque o trabalho tinha ficado muito melhor do que o costarriquenho que fazia a limpeza profissionalmente. Não tinha nada a ser melhorado. Ele agradeceu muito, deu uma bela gorjeta e disse o seguinte: a partir de agora, eu vou dar para você o serviço de limpeza do meu barco, se você aceitar. Claro que o jovem aceitou, porque a remuneração era muito mais alta, o que o homem pagava para o limpador de barcos. E mais do que isso, como o sujeito que limpava os barcos foi embora, todos os outros barcos e iates da marina estavam sujos e não tinha quem limpasse. Então, em poucas semanas, esse jovem montou uma empresa, chamou um colega de faculdade para gerir a empresa, junto com ele, e começou a subcontratar latino-americanos para limpar os barcos. Eles orientavam as pessoas e depois faziam um controle de qualidade e entregavam para os donos, para os usuários da marina, barcos impecáveis, com uma qualidade de serviço nunca vista antes naquela região. E é claro que ele começou a ganhar muito dinheiro, pelo menos para um estudante. E isso foi muito bem, ele passou muito bem, obrigado, até o final da faculdade, ele e o amigo dele. Mas quando ele se formou, a empresa era muito boa para um dono. Para 2 donos, não era algo tão atraente quanto a profissão que eles tinham se formado para ser desenvolvida. Então ele vendeu a parte dele para o sócio e foi empreender, pegou o dinheiro e foi empreender. Montou um negócio, ficou 1 ano trabalhando no negócio com a poupança que ele tinha da venda da empresa e o negócio não dava dinheiro. Então ele vendeu esse negócio, recuperou grande parte do dinheiro que ele tinha investido e comprou uma participação numa outra empresa. Uma empresa maior, mas uma participação menor. Passado algum tempo, ele não conseguia se entender com o sócio majoritário e ele não tinha poder de implementar o que ele queria na empresa. Então ele vendeu a parte dele.
mas o dinheiro que ele tinha investido já tinha sido utilizado. Então a venda foi parcelada. Ele recebeu o capital dele parceladamente. Conforme ele foi acumulando de novo o dinheiro recebido da venda, ele comprou um negócio. E esse negócio, que ele não entendia tão bem do ramo, ele quebrou. Quebrou, pediu dinheiro para o pai e para o irmão, fez de novo um capital e investiu em outro negócio. Também tinha mais 2 sócios e a coisa não fluía. Ele não estava satisfeito. Dessa vez ele saiu da empresa e os sócios não pagaram ele. Então ele saiu sem dinheiro, ele arrumou um emprego, tanto para pagar a dívida com o pai e com o irmão, como para fazer um novo pé de meia, uma nova poupança para reinvestir. Assim que ele recuperou o dinheiro, ele foi empreender novamente, montou um novo negócio e fracassou outra vez. Ele já não sabia mais o que fazer, arrumou um emprego novamente, começou tudo novamente. Fez um capital, começou outro empreendimento. Não dava dinheiro. Vendeu, esperou um tempo e investiu em outro negócio. Quebrou de novo. Quando ele tinha algo em torno de 40 a 50 anos, desesperado, depois de mais uma quebra, ele se perguntou, afinal de contas, o que ele tinha aprendido com toda essa experiência? Porque nada tinha dado certo para ele. E com todo esse sofrimento e frustração, quando ele conseguiu responder a essa pergunta, aí ele ficou milionário. E assim como o sujeito da história anterior ficou conhecido como o homem que vendia ignorância, esse sujeito se transformou no maior especialista naquilo que a sua vida lhe tinha ensinado. E ele ficou conhecido como o homem que vendia fracassos. Ele tinha fracassado de todas as formas possíveis. Ninguém sabia fracassar melhor do que ele. Mas a gente precisa lembrar que ninguém, absolutamente ninguém, fracassa sentado numa cadeira sem fazer nada, ou deitado numa cama. Só fracassa quem vai à luta. Só fracassa quem está buscando, realizando, tentando algo. E ele tinha feito isso mais do que qualquer outra pessoa. Na verdade, o que ele fazia era dar palestras de motivação para empresários quebrados, executivos desempregados e empreendedores fracassados. Ninguém conhecia melhor do que ele a dor e o sofrimento do fracasso e da quebra. Ninguém sabia melhor do que ele como se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Só ele era capaz de compreender o sofrimento que alguém que vive isso tem. E só ele sabia se reconstruir, se reinventar depois de cada um desses insucessos. Quando o presidente da Associação dos Empreendedores terminou de contar essa história, de novo eu já não conseguia quase respirar e meu coração estava extremamente acelerado. E ali eu me dei conta de que havia uma preciosidade para mim. Porque dali em diante, eu me senti suficientemente confiante para fazer aquilo que eu viria a fazer de lá até hoje, e quem sabe até o resto da minha vida. Eu descobri que a minha profissão ainda não existia. Na verdade, ela não existia no Brasil, porque já existia nos países de primeiro mundo. Chamada de Learning Design, Learning Designer. E
pela primeira vez eu consegui conceber um nome para a minha profissão, que é arquitetura de processos de aprendizagem. Processos de aprendizagem. Depois, eu soube que essa profissão já existia nos países de primeiro mundo, mas aqui ninguém falava disso. A minha grande especialidade, com tudo isso que eu já contei, é processos de aprendizagem. Como se aprende e como se pode facilitar esse processo. E o tema da nossa palestra de neuroaplicativos não é sobre processos de educação ou ensino, mas sim sobre processos de aprendizagem. Por isso essa história era tão relevante para que nós pudéssemos prosseguir. No ano de 99, eu publiquei o meu primeiro livro específico sobre aprendizagem, que era para quem tinha dificuldade de aprender idiomas estrangeiros, o Domesticando o Dragão, que no presente eu estou reescrevendo. E no ano de 2005 eu publiquei o livro de mapas mentais, também sobre processos de aprendizagem, porém num outro contexto de estimulação. Às vezes eu faço muitas coisas, eu não sei se você notou que na minha apresentação o Maurício falou sobre algumas competências diferentes, e as pessoas me falam, puxa, Walter, mas você faz muita coisa diferente. E normalmente quando eu ouço isso, eu uso algo que eu ouvi uma vez o Jô Soares responder a uma pergunta de um jornalista. Jô, como você consegue fazer tantas coisas diferentes? Teatro, direção de espetáculos, talk shows, cinema, dramaturgia, escrever livros, programas humorísticos. Como é possível isso? E o Jô Soares respondeu, nada disso. Eu só faço uma coisa na minha vida. Eu só faço humor. Parafraseando o Jô, eu respondo da mesma forma. Eu só trabalho com processos de aprendizagem. Todos os outros cenários são cenários nos quais eu utilizo a minha melhor performance para gerar processos de aprendizagem mais rápidos, mais baratos, mais efetivos. E o que são os processos de aprendizagem? São formas de nós desenvolvermos competências mentais, emocionais e comportamentais. No ano de 2010, eu publiquei um livro de um dos nossos autores, dos nossos treinadores, o Lucas Derks, e depois, em 2012, de outro de nossos treinadores internacionais, que nós organizávamos no Brasil na época. Agora começa o conceito-chave da nossa palestra. Como é possível que pessoas extremamente inteligentes tenham baixo desempenho em algumas atividades? Para responder a essa pergunta, que tem a ver com os nossos neuroaplicativos, eu vou utilizar algumas perguntas a mais para você responder comigo. Se você usa um computador, você vai facilmente responder essas perguntas. Por que você não usa um editor de texto para elaborar apresentações de slides? É possível usar um editor de texto para fazer apresentações de slides? Sim, é possível. É funcional? Fica bom? Não, não fica bom. Não é a mesma coisa, não tem os mesmos recursos. Não é adequado para isso. Por que você não usa um programa de slides para elaborar gráficos? É possível você fazer um diagrama de pizza no PowerPoint? Claro que é possível. Fica tão bom quanto você fazer numa planilha? Não, não fica. Dá para fazer mais ou menos. Você monta o desenho como você quer, mas não sai pronto com as tabelas, com tudo que vem numa planilha eletrônica, que você pode copiar e colocar no PowerPoint. É possível você utilizar uma planilha eletrônica para escrever textos? Como, por exemplo, escrever textos, livros, teses, artigos. Sim, é possível. Naquelas célulazinhas a gente pode escrever um monte de coisa. Mas é adequado? Não, não é. Você não tem os melhores recursos para escrever conforme tem num editor de textos. Ou seja, para cada tipo de conhecimento, existe uma forma de pensar, uma estratégia, um software cerebral
que nos permite obter o melhor desempenho. Ou seja, para o nosso sistema nervoso, cada conteúdo é melhor processado, é processado de forma mais eficaz com o software apropriado. Então, não se aprende matemática da mesma forma que se aprende língua estrangeira, ou português, ou geografia e história. Cada área do conhecimento possui um conjunto de ferramentas, um conjunto de competências adequadas para nós podermos processar melhor essas informações. Não são simplesmente áreas do cérebro estimuladas de formas diferentes. São competências que devem ser desenvolvidas e treinadas. E já já você vai entender ainda melhor isso. Para cada conteúdo, para cada conhecimento, existe um software cerebral ideal. Desconhecer isso faz pessoas inteligentes desempenharem mal em algumas disciplinas. E eu vou dar um exemplo que é meu mesmo. Então, o que são neuroaplicativos? São hábitos mentais e emocionais constituídos de microcompetências e competências destinadas a otimizar os comportamentos humanos. Neuroaplicativos são os tijolos da inteligência, ou das inteligências, se você preferir assim. Agora eu vou citar alguns casos, e em cada um desses casos eu vou dar algumas explicações de soluções. Então essa é a parte mais prática da nossa palestra. O exemplo que eu falei que eu ia citar agora há pouco. Eu sempre fui um mau aluno de língua portuguesa e sempre fui um mau aluno, um péssimo aluno de redação. Os professores me ajudavam a passar em redação, porque eu escrevia mal, eu não sabia me expressar. Mas hoje eu escrevo livros. Então eu consegui encontrar as habilidades necessárias para poder me expressar. E tudo começou quando eu estava na faculdade, eu estava cursando filosofia na época, e eu recebi o meu primeiro 10 de redação. Não era a melhor redação da turma. Para vocês terem uma ideia, o professor só dava nota 9. Nota máxima dele era 9. Ele dava notas abaixo de 9. Mas a máxima, as melhores redações da classe, ele dava nota 9. E ele dava para a turma escolher entre os 9 o único que ganharia 10. Eu era o aluno mais popular da turma. Eu me dava bem com todo mundo. Tinha 4 ou 5 redações muito melhores que a minha. Mas como as pessoas gostavam de mim, deram o 10 para mim. Isso mudou minha vida. Porque pela primeira vez eu me dei conta que eu podia escrever. E isso só aconteceu porque eu encontrei a minha forma de me expressar, que não era aquilo que eu aprendia na escola. E é assim que eu escrevo hoje. Eu não me considero escritor, mas eu escrevo livros, e artigos, e textos. Outro case muito interessante que explica isso. Eu tive uma vez um executivo da área de tecnologia da informação, cujo diretor chegou para essa equipe e disse: olha, aquele de vocês que estiver falando inglês em 6 meses alcançar nota 7, performance 70% de domínio do idioma, eu dou uma promoção para uma gerência. Ele precisava de profissionais que falassem o inglês nessa área de tecnologia de informação. Esse sujeito, há anos, estudava, professor pago pela empresa, e ele não saía dos 40%. Esse é um perfil de pessoas que nós chamamos de fossilizados. Ele veio me procurar e em 6 meses ele estava nos 70%. Ou seja, eu consegui mapear o software cerebral de como se aprende um idioma. E é isso que eu apresentava naquele livro Domesticando o Dragão. O passo a passo, qual é a receita de bolo? Qual é o caminho das pedras de como se aprende? E como é que eu descobri isso? Isso foi uma experiência interessante. Eu vou te contar agora rapidinho como é que eu cheguei a esse software para aprender idiomas.
No ano de 95, eu fui participar de um treinamento em Nova York, com mais 2 colegas brasileiros. Durante o treinamento, o palestrante falava inglês, toda a turma era de estrangeiros e só se falava inglês. E esses 2 colegas viviam me pedindo ajuda para eu explicar o que tinha sido dito para eles, ou nos exercícios em grupos, quando eles não conseguiam se expressar, eles me pediam ajuda como intérprete. Então, em todos os exercícios, praticamente, nós estávamos juntos. É muito fácil a gente imaginar que uma pessoa que saiba mais ajude quem saiba menos. Pois esse não era o caso. Eu vivia tirando minhas dúvidas de língua inglesa com eles. E eu perguntava para eles, mas como você não entendeu? Ele falou isso e aquilo. Você sabe mais inglês do que eu. É, mas eu sei, mas eu não consigo entender. Na hora dos exercícios, como você não consegue se expressar? Você sabe mais inglês do que eu. E eles diziam, eu sei, mas não sei falar. Quando eu voltei desse treinamento, eu voltei com um tremendo ponto de interrogação na minha testa. Como é possível saber e não saber usar? De fato, a gente vê isso em todo lugar. O garoto que sabe todo o conhecimento do ensino médio e é reprovado no vestibular. O sujeito que é um excelente profissional não passa numa entrevista. O outro que vai para um concurso público sabe, tem o conhecimento e dá o branco na hora. Como é possível ter o conhecimento e não saber usá-lo? Eu voltei para o Brasil com essa questão e comecei a entrevistar um monte de gente. Pessoas que estudavam inglês ou que tinham estudado. E eu fiquei assustado, porque uma parcela muito pequena das pessoas sabia falar. Com o que eu conhecia sobre aprendizagem, com o que eu conhecia sobre mudança de comportamento e mudança de hábitos, foi com tudo isso que eu construí um programa de aprendizagem de idiomas. Não é curso de idiomas, é um programa para desbloqueio para quem quer aprender idiomas. Então agora nós vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui, para vocês terem uma ideia desse programa todo de aprendizagem, nós temos 2 fluxogramas decidindo tomadas de decisão a respeito dos processos de aquisição de um novo idioma. Existe o que eu chamo de macroestratégia e de microestratégia. Isso é só ilustrativo. O objetivo é compreender que nós podemos planejar processos de aprendizagem como se programa computadores. Afinal de contas, nós humanos que construímos e que criamos computadores, implementamos neles os mesmos processos mentais. Aqui vocês têm um mapa conceitual descrevendo parte dos processos e parte do contexto de aprendizagem. É só ilustrativo, mas é para você ter uma ideia de que processo de aprendizagem também tem estrutura. Agora, um outro case. Uma vez num curso daquele de mapas mentais que eu falei para vocês, do livro que eu publiquei, eu estava dando um treinamento sobre esse assunto e tinha entre os participantes um médico. Ele tinha em torno de 50 anos e o sonho da vida dele era escrever um livro com toda a experiência dele, experiência de vida e parte da experiência profissional, contando os casos. Fazia anos que ele queria fazer isso e não conseguia. Em uma manhã, ele projetou e estruturou o livro inteiro com essa ferramenta de mapas mentais. É claro que mapas mentais não é só para aprender, mas também para estruturar conhecimento a ponto de nós sermos capazes de comunicá-lo. Como, por exemplo, livros, teses, dissertações, relatórios, artigos, palestras. Eu monto minhas palestras com mapas mentais. Ou mapas conceituais, conforme eu mostrei agora há pouco. Esse daqui, por exemplo, é um exemplo de mapa mental sobre esse processo de aprendizado de idiomas. É só ilustrativo aqui na nossa palestra, não é o nosso tema. Nosso tema é como melhorar processos de aprendizagem. Outro exemplo. Eu tive uma vez num dos treinamentos de coaching que eu dou de 2 dias, um coach que já tinha feito 3 formações de 4, 6 e 8 dias e não conseguia utilizar a ferramenta. Tem muitas dessas formações no mercado.
que vendem um monte de blá 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 e que a pessoa não sai com a competência. Por isso eu achei relevante tocar nesse assunto. Em 2 dias, ele me deu o feedback que ele tinha aprendido a fazer coaching. Eu sei mais coaching do que os colegas? Não, não sei. Mas eu consigo estruturar as experiências de uma forma útil, mais simples, para que elas possam aprender de uma forma mais orgânica o que é relevante, separando do que é menos relevante. Aqui, por exemplo, é outro mapa conceitual que mostra um pouco o contexto do mercado de coaching. O que ele envolve nos processos de aquisição dessas habilidades. Mais uma vez eu estava conversando com o David Gordon e ele me disse o seguinte, eu perguntei para ele, qual é o ponto mais essencial, mais relevante dentro da programação neurolinguística? Ele pensou alguns minutos e depois me respondeu. O fato de que a experiência humana possui estrutura. Se nós conseguimos mapear a estrutura subjetiva, então é possível aprender qualquer coisa. Outro caso, como coach, eu atuo no mercado de executivos. E é muito comum eu pegar excelentes profissionais, pessoas muito inteligentes naquilo que elas fazem, que por serem muito bons são promovidos a cargos de líderes. E às vezes, como líderes, são medíocres. Porque eles tinham excelentes competências técnicas e, pela meritocracia, ganham maior hierarquia. E, na posição de líderes, não sabem lidar com gente. Então, o coaching funciona predominantemente para desenvolver competências, para desenvolver inteligência relacional, entre outras, para que as pessoas que são inteligentes em alguns setores do conhecimento possam espalhar a sua inteligência também por outros setores. Em alguma instância, por exemplo, processos de coaching têm tudo a ver com o desenvolvimento de inteligências, não só emocionais, mas também mentais e comportamentais, relacionais. Aqui, por exemplo, 2 fluxogramas de 2 competências essenciais para qualquer líder. Isso vem do livro do Fred Kaufman. Imperdível esse livro. Recomendo a todo mundo, um dos melhores livros de coaching que eu conheço. E nem chama-se coaching, chama-se metamanagement. Vale a pena, porque ali ele mapeia as competências essenciais de líderes, para você saber o que fazer no processo de desenvolvimento de competências. Também aqui é só ilustrativo. Outro case muito interessante. Uma vez eu peguei um sujeito, era um treinamento que eu dava de exames, concursos e processos seletivos, para as pessoas desenvolverem resiliência e estabilidade emocional para poder fazer provas e se submeter a situações de grande demanda emocional. Ele chegou para mim dizendo o seguinte, fui empresário, quebrei, agora quero fazer um concurso público para poder me acalmar na vida. Ele tinha sido policial também, antes de ser empresário, e quando ele me procurou, ele tinha que fazer concursos públicos e responder parte das perguntas de forma dissertativa ou fazer redações para as áreas que ele queria. E o problema que ele chegou dizendo para mim é, eu não consigo escrever. Eu sou completamente bloqueado para escrever. Eu sou capaz de explicar verbalmente, mas eu não consigo escrever. Bom, eu rapidamente fiz uma investigação de qual era o tema e qual era o problema desse sujeito. Ele não tinha bloqueio nenhum para escrever. O que acontece é que, sob estresse, nós aceleramos o metabolismo. Aquela excitação que algumas pessoas chamam de ansiedade, que outras chamam de medo, eu prefiro chamar de ativação. Ativação é o que vive qualquer atleta de alto nível, qualquer artista de teatro, diante de uma performance iminente, as pessoas se ativam, se excitam.
Pois bem, o que acontecia é que quando nós nos excitamos, o metabolismo acelera e o pensamento fica mais rápido. O que acontecia com esse sujeito? Ele queria fazer uma redação, excitado ou ativado como ele estava para o exame, ou para a prova, ou para esse teste, para esse processo. Ele começava a pensar muito rápido. E a capacidade motora que ele tinha de escrever, de redigir o pensamento, não tinha a mesma velocidade. Ele descolava pensamento da capacidade de escrever. O pensamento ia embora e ele não tinha sido capaz de registrar. Eu só tive que ensinar uma habilidade para esse sujeito. Perdão, duas. Me enganei, foram duas. A primeira delas foi gerenciar estresse. Porque a maior parte dos processos seletivos que nós conhecemos e provas não medem conhecimento. Medem capacidade de gerenciar estresse e ter acesso ao conhecimento que você tem. Na medida em que ele aprendeu a gerenciar o estresse, eu pude ensiná-lo a reduzir a velocidade de fluxo de pensamento, de modo que ele fosse capaz de registrar enquanto ele fosse pensando, sem perder as ideias que voavam adiante anteriormente, sem ele ter tido tempo de registrar. Eu só ensinei isso para ele. Ele saiu do meu treinamento dizendo: eu não tinha bloqueio nenhum. Agora eu posso escrever o que eu quiser quando eu quiser. Porque a gente testou essa habilidade durante o treinamento. Perceba que muitos dos problemas que as pessoas abordam de formas terapêuticas, conforme eu expliquei lá atrás, muitas vezes é apenas a ausência de um determinado software cerebral, de uma determinada competência, de uma determinada inteligência. Agora, mais um caso dessa natureza. Essa era uma menina adolescente. Vai mais uma dica aqui sobre processos de aquisição de conhecimento. Essa era uma menina adolescente, muito inteligente, neta de uma grande artista plástica brasileira, já falecida. E essa menina estudava num dos colégios de elite de São Paulo, um dos melhores colégios da cidade de São Paulo. E o drama dela? Ela não conseguia prestar atenção em algumas aulas. E o pior, a escola era tão boa que ela dividia os alunos em duas turmas para fazerem provas. Os alunos muito rápidos, que terminavam a prova rapidamente, e faziam uma prova daqueles que seriam os retardatários, aqueles que nunca conseguiam terminar a prova no tempo. Ela não conseguia terminar a prova nem nessa turma que tinha mais tempo para fazer as provas, embora ela fosse muito inteligente. Com essa menina eu fiz 3 coisas, muito parecido com o caso anterior. Eu ajudei ela a reduzir o estresse, a ter mais presença dentro dos processos de provas, principalmente onde ela ficava mais excitada. Eu a ensinei a prestar atenção na aula e eu a ensinei a fazer prova. Foi muito simples relativamente. Como é que eu ensinei a prestar atenção na aula? Isso é muito importante e muito pouca gente sabe disso. Vocês já perceberam que existem muitas crianças e jovens que desenham durante a aula? E grande parte deles são excelentes alunos, até o dia que o professor manda eles pararem de desenhar ou mandam para a diretoria, dão uma bronca. Vocês já perceberam que existem alunos que ficam batucando durante a aula? Ou tentando ouvir música, ou meio que dançando na carteira, enquanto estão assistindo a aula? E o professor repreende esses alunos e eles perdem desempenho de aprendizagem? O que acontece? Todo o nosso modelo de sala de aula, o nosso paradigma educacional, é baseado em linguagem verbal e linguagem escrita na lousa ou no quadro branco.
Pois bem, esse tipo de estimulação estimula predominantemente hemisfério cerebral esquerdo para 98% das pessoas. Para 2% das pessoas, isso está no hemisfério direito. Mas para 98% no hemisfério esquerdo. Se a pessoa está processando linguagem e ela não consegue representar isso em imagens, frequentemente ela fica com o hemisfério cerebral direito ocioso. O hemisfério da criatividade, da imaginação, o hemisfério do processo de síntese, do processo de captação e expressão de emoções na linguagem. Quando o hemisfério direito fica ocioso, ele entra em devaneio e arrasta o hemisfério esquerdo. Por isso que as pessoas não conseguem prestar atenção o tempo inteiro em aulas monótonas de estimulação de hemisfério direito. Histórias, na medida em que você começa a representar uma fantasia, está ativando o hemisfério direito. Por isso que eu uso tantas histórias. Pois bem, algumas pessoas, para processar informação e se manterem presentes no foco de atenção, além da ativação de hemisfério direito, elas precisam de alguma atividade motora. E desde que essa atividade motora, ou desenhar ou batucar, não seja competitiva com o processo de percepção de linguagem, não adianta se a pessoa estiver cantando letra de música, porque aí tem uma competição de estímulos, de linguagem. Mas desde que ela não seja competitiva, ela ajuda a aterrar o hemisfério direito. E na medida em que ela coloca essa atividade paralela não concorrente com a captação de linguagem, isso são focalizadores de atenção. Eu expliquei isso para essa menina e falei, agora você vai ter que ter uma conversa com seus professores para você explicar para eles que você não está distraída, mas que você precisa de uma atividade paralela. Retomando. Você não tem ideia de que atividade ela escolheu. Ela adorava fazer origami, dobraduras de papel. Todas as aulas com esse tipo de estimulação mais monótonas, ela ficava fazendo dobraduras. No final da aula, ela distribuía para os colegas e para os professores. Todos os professores acolheram, porque era uma escola de mentalidade aberta. Eu também a ensinei a fazer prova. Ela tinha muita dificuldade de fazer prova, porque ela empacava nas questões. Existe estratégia para fazer prova. A gente primeiro lê toda a prova e escolhe as questões que conhece, e responde rapidamente, para dedicar o resto do tempo para aquilo que a gente tem que pensar. Bom, ela não só recuperou o foco de atenção durante as aulas, como ela passou a terminar a prova mais cedo na turma de prova mais rápida. Hoje essa menina está nos Estados Unidos estudando robótica. Ganhou prêmios em universidades americanas pela tremenda inteligência e habilidade que ela tem de aprender. Então, note que nem tudo é o que parece ser. E muitas vezes as pessoas complicam muito. O fato é que grande parte dos professores conhecem muito pouco sobre processos de aprendizagem, conhecem muito pouco sobre softwares cerebrais. Eles são conteudistas. Eles conhecem sobre conteúdo. Aqui um pequeno mapeamento de partes de competências, numa distinção que a gente faz entre persuasão, negociação e manipulação. Isso muito útil para trabalhar o software de persuasão. Mais um diagrama dessa natureza para você entender melhor. E agora, quase no fim da nossa palestra, a minha pergunta é: que caminho você escolhe? O caminho do esforço, do desgaste, ou o caminho da inteligência? É isso que falava o filme Matrix. Falava sobre softwares cerebrais.
É disso que trata neuroaplicativos e inteligência. Do desenvolvimento de competências mentais, emocionais e comportamentais. Walter, eu gostaria de aproveitar para fazer algumas perguntas que talvez você que está nos assistindo também tenha curiosidade de saber, né? Ouvir o Walter Herrmann falar disso. O que você quer dizer especificamente, Walter, com desenvolvimento da inteligência? Fala para nós. Eu acho que existem duas respostas-chave para essa pergunta. A primeira delas, conforme eu disse na palestra, é que numa conversa com David Gordon, há alguns anos atrás, que eu promovi no Brasil, uma vez eu perguntei para ele qual é o ponto essencial da programação neurolinguística para você. E conforme eu respondi antes, conforme eu disse antes, ele disse que a experiência subjetiva tem estrutura. Então, quando eu falo sobre inteligências, eu falo sobre sequências de processos, sequências de operações mentais que se tornam hábitos. Nós temos hábitos de como prestar atenção, de como nos expressar, hábitos de como solucionar conflitos, hábitos de como planejar. Todos esses são chunks, são pedaços de inteligência que nos permitem operar melhor no mundo, nos expressar melhor no mundo. E desde que a experiência tenha estrutura, se nós conseguirmos decodificar essa estrutura, nós somos capazes de mapeá-la. E é sobre isso que eu falo sobre o desenvolvimento de inteligências. É sobre isso que eu falo quando eu me refiro ao desenvolvimento de inteligências. Em segundo lugar, a gente deve ter em mente os trabalhos de Howard Gardner, um PhD norte-americano, que mapeou, que descobriu que nós não temos uma única inteligência, que normalmente é medida pelos testes de QI, inteligência linguística e lógico-matemática. Nós temos muitas inteligências diferentes. Em cada área de expressão e comportamento humano, nós temos uma sequência de habilidades, de hábitos mentais e emocionais. Mas além do Howard Gardner, que é mais conhecido, existe um outro psicólogo judeu-rumeno que ele fez a maior parte do trabalho dele em Israel. E ele desenvolveu uma metodologia chamada PEI, Programa de Enriquecimento Instrumental, como é conhecido no Brasil. E essa metodologia desenvolve a inteligência a um ponto inimaginado anteriormente. Para vocês terem uma ideia, hoje em Israel existe uma questão ética muito séria em discussão. Porque o PEI possibilitou que portadores de síndrome de Down terminassem ensino médio e, mais recentemente, terminando faculdades. Se tornam executivos. Muitos deles querem fazer cirurgias para retirar os traços da síndrome de Down. Grande parte deles querem se casar. E agora eles querem ter filhos. E como vai lidar com isso? Essa é uma questão ética hoje em Israel, por conta dos resultados dessa metodologia que desenvolve inteligência. Eles chegaram a medir algo em torno de 20, 25 pontos de aumento de QI com o uso dessa ferramenta. Então, quando a gente fala de inteligência, a gente está falando também do QI, não só do quociente emocional, não só do quociente de adversidades, não só de todas as 9 inteligências do Howard Gardner que se sobrepõem a essas que eu acabei de mencionar. Ou seja, a nossa humanidade está diante de uma transição nunca antes imaginada. Não é mais a sociedade do conhecimento o próximo passo. É a sociedade da inteligência. Tem uma outra pergunta que quem está assistindo pode ter, é que quando você fala de neuroaplicativos, embora na palestra você tenha deixado claro que tem a ver com software cerebral, né, algo ligado à inteligência, pode ser também que surja aquela dúvida, será que isso tem a ver com software de computador também? Tem algo sendo desenvolvido nessa área?
Neuroaplicativo é ou não software de computador? Você colocou muito bem a pergunta, Maurício, muito obrigado. Porque a resposta é e não é software de computador. Vou explicar um pouco melhor. Não é software de computador enquanto eu estou me referindo à inteligência, ao desenvolvimento de inteligência. Existe método para desenvolver inteligência, conforme a gente faz no coaching, conforme a gente faz na programação neurolinguística e em uma série de outras abordagens de desenvolvimento de competências mentais, emocionais e comportamentais. É o que em língua inglesa nós chamamos de soft skills. Isso se refere basicamente a habilidades mentais e emocionais. Nesse sentido, não é software de computador. Porém, nessa era da inteligência, conforme apresentado no filme Matrix, sim, também pode ser software de computador, conforme a gente encontra num site chamado Lumosity.com. Existem muitos sites hoje que apresentam softwares que desenvolvem habilidades, que desenvolvem inteligência. E eu voltei recentemente a estudar tecnologia da informação para poder entrar também nesse mercado, já que alguns softwares cerebrais só eu conheço. Então, eu tenho condições de fazer melhor um software que instale tais habilidades mentais e emocionais, conforme a gente vê no filme Matrix. Outra pergunta bem importante, Walter, é quais são os seus objetivos com neuroaplicativos? Conta para o público a respeito disso. Bom, eu sou muito ambicioso e muito ousado. E eu tenho pelo menos uns 3, 4 ou 5 objetivos diferentes com isso. Pensando no meu legado pessoal, o primeiro deles é dar uma contribuição para a educação brasileira, para o desenvolvimento dela no Brasil. Nós estamos numa fase crítica da educação e essa crise não é só aquilo que se divulga, é uma crise de modelos, de paradigmas. É a crise entre o modelo de conteúdo e o modelo de inteligência. E eu espero contribuir para essa transição ser mais suave e mais agradável. Em segundo lugar, conforme eu disse lá no início da palestra, a minha expectativa, o meu sentimento é que esse trabalho possa reduzir o grau de miséria emocional e intelectual em que nos encontramos, ao poder contribuir para a promoção de prosperidade e de felicidade, no mínimo na minha comunidade. Então, esses ideais são muito parecidos com os ideais budistas. Tornar o mundo melhor. Outro aspecto associado à primeira resposta é valorizar a inteligência humana tanto quanto ou mais que a informação e o conhecimento. Porque daqui para o futuro, as máquinas vão ser mais utilizadas para retenção de informação e conhecimento. O que vai sobrar para nós é inteligência e sabedoria. Ainda existem mais dois. A redução do custo da aquisição de inteligência, que hoje ainda é alto, e também reformular esse conceito da educação no nosso país, deslocando o foco de atenção dos conteúdos para a aquisição de competências cognitivas. Agora, cientificamente me expressando. E eu digo isso porque há 4 anos eu estou me preparando para um mestrado em neurociências para pesquisar esse assunto. Então, eu não estou só estudando tecnologia da informação, mas também buscando conhecimento acadêmico para dar consistência a isso. Walter, você nos falou a respeito de 5 grandes objetivos que você tem com neuroaplicativos. Eu queria saber o que você está efetivamente já realizando, colocando em prática nessa direção atualmente. Bom, nos meus planos, esse ano eu ainda publico uma nova versão do livro Domesticando o Dragão, completamente atualizada e reformulada, para quem tem dificuldade de aprender idiomas, para resolver esse ponto. Para o ano que vem, eu tenho mais 2 livros em andamento, já estão 50% escritos. Um sobre resiliência,
que é um dos temas das empresas hoje, aumento de resiliência, e o outro sobre o que eu chamo de coaching essencial, que o objetivo é apresentar a espinha dorsal do coaching, de modo que essas pessoas que fazem, às vezes, formações longas e saem sem saber fazer coaching, tenham um repertório básico de qual é o passo a passo de uma sessão de coaching no dia a dia. Ele responde por 80% a 90% das situações de coaching, que muita gente não sabe fazer porque fica perdido num monte de ferramentas e conceitos abstratos. Isso são 3 livros. Conforme eu já disse antes, eu acabei me antecipando, eu também estou me preparando para esse mestrado em neurociências, e isso talvez desdobre num doutorado direto. E, finalmente, além de estudar tecnologia da informação, para construir esses novos softwares que instalem inteligências, além de tudo isso que eu estou fazendo, o que eu posso garantir é que eu estou trabalhando muito, às vezes muito mais do que eu aguento. Mas eu trabalho com tanta alegria e satisfação que eu nem percebo o tempo passar. Walter, eu tenho certeza que você que está aqui assistindo até agora gostaria de saber mais sobre o Walter, as coisas que ele está realizando agora como profissional de ajuda, a agenda dele. Eu queria muito que você contasse para o público do Congresso um pouco sobre você, sobre seu instituto, os trabalhos que você realiza como profissional de ajuda, ok? Com certeza, Maurício, obrigado. Eu me apresento normalmente como um arquiteto de aprendizagem, porque essa é a minha principal especialidade. Mas eu atuo como coach executivo, eu dou treinamentos, eu lidero o Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano, e nós temos vários programas de desenvolvimento de competências. Por exemplo, eu tenho agendado um curso desses para quem tem dificuldade de aprender idiomas. Eu estou começando agora, nesse segundo semestre, uma formação em constelações familiares. Em outubro, eu estou trazendo para o Brasil o Léo Angart, um dos especialistas mundiais em recuperação de visão para quem tem disfunções visuais, não para quem é cego. Miopia, hipermetropia, vista cansada, astigmatismo, todas essas disfunções dá para recuperar muito rapidamente, dependendo do grau que a pessoa tenha. E ainda até o fim do ano tem mais alguns eventos agendados. Além disso, eu às vezes atuo como terapeuta breve, usando técnicas de hipnoterapia, de coaching, PNL, e de tratamento do trauma. Basicamente, estresse crônico e estresse pós-traumático. Além disso, o que mais? Eu dou... retomando. Eu também escrevo livros, conforme eu disse para vocês, tenho 3 agora saindo do forno nos próximos 2 anos. E, ocasionalmente, eu dou também consultoria nisso que eu chamo de Learning Design, que é estruturação de processos educacionais para adultos e para jovens. Basicamente isso. Eu gostaria de convidar você, Walter, agora a deixar a sua mensagem final para aqueles que assistiram até esse momento. Se você pudesse terminar com uma exortação para a plateia, o que você diria? A minha mensagem final para a nossa conversa é que eu acredito que nós estejamos diante, na entrada de uma revolução silenciosa. Outro dia eu vi uma frase muito interessante, dizendo que tudo aquilo que destrói faz muito barulho, é muito barulhento. E tudo aquilo que constrói é muito silencioso. A gente não vê a atuação da natureza nas construções, como as plantas crescem, como as crianças se desenvolvem. A gente consegue perceber isso de um ano para outro, mas muitas vezes no dia a dia a gente não nota as alterações. Elas são muito silenciosas. E essa revolução silenciosa a qual eu me refiro, ela vem de um pouquinho de estudo em teoria das redes. Na década de 60, um psicólogo norte-americano chamado Stanley Milgram, muito controvertido, fez um experimento onde ele descobriu que entre todas as pessoas do nosso planeta existem até 6 graus de separação.
Ou seja, nós seríamos capazes de reconhecer ou encontrar ou contatar qualquer pessoa do planeta por até 6 contatos. Exemplo, eu não conheço um camponês que vive no interior da China, mas eu tenho 3 amigos em Hong Kong que provavelmente conhecem algum chinês e talvez no 3º ou 4º contato eu encontre esse camponês no interior da China. Eu não conheci o Barack Obama, mas um dos meus treinadores, dos meus professores, foi consultor do Barack Obama. Eu estou apenas a 2 graus de separação do Barack Obama por essa teoria. São quantos contatos são necessários entre as pessoas? Eu tenho ouvido muito falar, as pessoas reclamarem, de que o nível de inteligência das pessoas está diminuindo na sociedade da informação. Eu não sei se isso é verdade. Eu trabalho com inteligência, eu não vejo isso. Mas uma coisa eu garanto: a inteligência coletiva está crescendo. E isso é graças aos meios de comunicação, a todos esses dispositivos que a gente tem para conectar mais as pessoas. O Google e o Facebook empreenderam pesquisas como a do Stanley Milgram, que falava de 6 graus de separação na média. Empreenderam isso na década de 2000 e na década de 2010. E isso já está abaixo de 4 graus de separação. Quando nós chegarmos a algo em torno de 2 a 3 graus de separação, tudo que a gente conhece na nossa cultura implode. Porque graus de separação representam níveis hierárquicos. E isso está acabando silenciosamente no nosso mundo. O que eu quero dizer com isso é que talvez o estudo da inteligência e a busca da sabedoria faça parte dessa transição para uma nova sociedade. E eu espero, de alguma forma, fazer parte disso. E eu espero que você também esteja lá. Então, eu vou deixar agora para vocês os meus contatos e eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa dessa palestra para implementar imediatamente na sua vida, de modo que processos de aprendizagem se tornem cada vez mais fáceis. Adorei dar essa palestra, muito obrigado por você ter ficado até o fim e a gente se vê por aí nas próximas. Continue assistindo às palestras do Congresso, que tem uma coisa melhor do que a outra. Até! Walter, muito obrigado por compartilhar esse conteúdo de alto valor conosco. Foi um prazer, uma honra ter você aqui conosco. E você que está assistindo até agora, parabéns pelo seu empenho, pela sua dedicação em obter esse conteúdo. Eu quero convidar você a estar presente aqui na próxima palestra do 1º Congresso Internacional Online de Coaching, ICI. Até já! Tchau!